Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida. Casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de sermos auxiliados por Ele, para que nos faça compreender a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Que o Espírito venha e opere em nós esta ação da palavra em nós. Amém.
Irmãs e irmãos, estamos seguindo Jesus passo a passo. Ele, com seus discípulos, está nos dirigindo uma série de ensinos acompanhados de um anúncio central. No capítulo 8, 9 e 10, por 3 vezes, Jesus anuncia que, chegando em Jerusalém com os apóstolos, acontecerá o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Por 3 vezes ele anuncia e por 3 vezes ele é incompreendido dramaticamente. E entre um anúncio e outro, tem vários acontecimentos que ocorrem com a vida de Jesus, como esse de hoje, que tem a finalidade de ajudar-nos, de clarear para nós o que significa este anúncio da sua paixão. E não é um exercício fácil compreender isso. Se custou para os apóstolos que conviveram pessoalmente com ele, que tiveram o próprio Jesus, a palavra viva do Pai, como instrutor e catequista, e os apóstolos não compreendiam, imaginemos nós, nossa debilidade, nossa fragilidade, nossa dificuldade em fazermos-nos compreender e transmitir este conteúdo central da fé. Vamos lá? A cena do evangelho de hoje está na sequência do capítulo 10, versículo 17 a 30. Imediatamente antes, capítulo 10, no versículo 1, nós vimos domingo passado a provocação dos fariseus com o tema do divórcio e do matrimônio. Neste versículo 17 seguintes, entra este homem rico. E nós paramos hoje no versículo 30, imediatamente no versículo 32, ocorre o terceiro anúncio. Que domingo que vem a gente vai ver a reação dos discípulos ao terceiro anúncio. Portanto, vamos acompanhar esta cena, retomá-la, a partir daquele critério que eu disse aos irmãos e irmãs há 6 semanas atrás. Jesus anuncia a obra central de sua vida e missão aqui. Sua paixão, morte e ressurreição para abrir-nos o horizonte da eternidade. Ao anunciar aos discípulos, os discípulos têm obstáculos terríveis para compreender. E nós também temos obstáculos que nos impedem de compreender o centro da nossa fé, a radical realidade que brota a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós temos obstáculos. Esse trecho do evangelho que a gente toma agora apresenta para nós os obstáculos de uma pessoa que vai ao encontro de Jesus, mas a partir destes obstáculos daquele personagem, nós somos convidados a pedir a Jesus, ao Espírito Santo, para que sejamos capazes de encontrar e identificar em nós quais são os obstáculos concretos que eu tenho, que você tem, para compreender o tema central da fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e viver segundo esta realidade que a Páscoa nos oferece, sermos mulheres e homens pascais. Vamos lá? Naquele tempo Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bradem: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja a sequência, a desproporção. Jesus saiu para caminhar, vem alguém correndo. Caminhar sugere alguém que está dentro do controle, do ritmo, do tempo, nas atividades, no ritmo normal. Alguém que chega correndo, ajoelha e pergunta, sugere uma intensidade de motivação, de desejo, de vontade ou de necessidade de aprofundar num tema que ele traz ao encontro de Jesus.
chama Jesus de bom mestre e pergunta: que devo fazer para ganhar a vida eterna? A resposta do texto precisa ser interpretada a partir da resposta que a Bíblia inteira dá sobre essa pergunta. Não fique só com a resposta do texto, fique com a resposta da Sagrada Escritura toda, e particularmente do Novo Testamento e toda teologia da graça. É a teologia da graça que responde a essa pergunta: que devo fazer para ganhar a vida eterna? A resposta da teologia da graça é: nada. Você não tem que fazer nada, porque não há nada que se possa fazer que nos possibilite ganhar a vida eterna, porque ela não é uma troca, ela não é uma permuta, não é um ato meu que move Jesus a dar-me a vida eterna. É o contrário, Ele já nos deu a vida eterna. O que nós fazemos é apenas abrirmos-nos ao dom da vida eterna. A vida eterna é dom, é graça. Não há nada, não há vida penitente, não há disciplina religiosa, nada. Não há sacrifício humano, não há sangue de animais, não há dízimo e oferta capaz de fazermos-nos merecedores do ganhar, porque não é uma permuta, é dom, e Ele já ofereceu esse dom. A sua morte e ressurreição é dom de Deus, de graça oferecido, e nós abrimos e acolhemos esse dom. Essa é a resposta do conjunto da teologia da graça. Jesus está disciplinando os discípulos e a nós a mergulhar nesse mistério da teologia da graça. Só a graça pode ofertar-nos o dom da vida eterna, porque ela é uma realidade tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que o conjunto de todas as boas ações nossas não beira, nem é pó diante dessa grandeza. Vamos lá? Jesus reage com uma espécie de ironia. Versículo 18. Jesus disse, leiam: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Esta resposta de Jesus já apresenta para a gente o camarada que vem correndo ao encontro dele e ajoelha. Pelas características do que continua o texto, é um típico judeu piedoso, já maduro, com características nos trajes como os fariseus, aquele modelo da religião farisaica, das vestes, dos adornos, da palavra de Deus escrita na roupa, bordada na roupa, nas franjas. É alguém que traz traços de um piedoso judeu. E Jesus, como que ironicamente diz: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Vocês não vivem repetindo a Bíblia, repetindo o versículo da Bíblia, que só Deus é todo poderoso, é todo bom. E aí Jesus continua citando aleatoriamente, espontaneamente, numa conversa assim, livre, num diálogo livre, citando parte dos 10 mandamentos de Êxodo 20, 12 e 16 e Deuteronômio 5, 16 a 20. Citação livre dos 10 mandamentos. Só Deus é bom e mais ninguém. Versículo 19, leiamos. Tu conheces os mandamentos. Leia, igreja. Não matarás, não cometerás adultérios, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que conclusão você tira? Jesus, eu tenho praticado uma religião zelosa da tradição dos meus pais, dos costumes e tradições dos meus antepassados, tenho repetido os ritos, as fórmulas, os elementos cultuais e culturais da fé, mas aqui dentro tem um vazio.
eu não me sinto muito projetado para essa realidade da eternidade, não. Não sinto que há alguma brecha para mim numa realidade maior do que esta. Ele está dizendo para Jesus o seguinte: para um estudo mais agressivo, diria assim: o judaísmo cansou e saturou na fórmula religiosa dele, do templo e da sinagoga, dos cultos e dos sacrifícios. Aquele judaísmo saturou. Você leva à exaustão uma prática religiosa e não vê, ela não lhe traz uma amplidão de horizonte à altura do que Jesus oferece, a vida eterna. Aqui está uma ruptura com dois elementos centrais, o que a gente chama hoje de teologia da prosperidade ou doutrina da retribuição. Eu faço e Deus me abençoa, eu dou o dízimo, a oferta, eu tenho práticas piedosas e Deus retribui-me. A teologia da retribuição ou a teologia da prosperidade, essa teologia do comércio protestante e muito forte em muitos pregadores católicos de internet, que bombardeia a cabeça do povo a entrar lá e se tornar um adepto daquele canal, daquele pregador, daquela associação e dar dinheiro porque a bênção vem. Isso aqui Jesus está apresentando para nós a caduquice dessa teologia. Ela secou a teologia da prosperidade, a teologia da retribuição, a doutrina da retribuição. Secou, ela não é mais fonte. E é o próprio Deus dizendo: esse modo de interpretar é esse. Pronto, está claro, minha gente? Jesus, ao escutar esse homem confessar: tenho feito isso desde a minha juventude e não vejo horizonte para o eterno. Pronto, agora entra o obstáculo para o eterno. Já te previno, não caia na loucura de dizer: este personagem que conversa com Jesus apresenta a dificuldade dele que não é a minha. E não pense que porque a sua não é essa, esse evangelho não é para você. Esse evangelho está como que pedagogicamente conduzindo você para descobrir dentro de você os obstáculos que te impõem uma cegueira, uma estreiteza de horizonte que não te permite olhar para a vida, para as suas fadigas, para as suas lutas, para os seus empenhos, para os seus sofrimentos, para as suas conquistas, e ver nesta realidade de sua vida um horizonte que ultrapassa tudo que você vive, e tudo que você vive te projeta para uma realidade muito maior. Pronto, entra Jesus agora, versículo 21. Vamos ver? Te prepare. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pronto, a partir de agora muda radicalmente a teologia. Cancela a teologia da prosperidade, cancela a doutrina da retribuição, cancela essa doutrina de um grande movimento de cristianismo da teologia da retribuição, do comércio, que transformou o altar num balcão, que transformou a igreja num lugar de fechar negócio com Deus. Jesus diz: olha, do que você tem e que você pensa que pode comprar a vida eterna, eu digo a você: se desfaça de tudo que você tem, porque Deus não precisa de nada do que você tem para que você tenha a vida eterna. Inclusive, tem gente pobre precisando de você e Deus não precisa dos seus bens. Isso é forte, não é não? Tem pessoas passando privação que precisam dos seus bens, mas Deus não precisa. Desfaça disso. Esses bens não são capazes de comprar vida eterna. Desfaça dessa pretensão.
Mas, irmã e irmão, a partir daqui, sua vida só vai mudar se você colar os seus olhos, se você fixar os seus olhos no olhar de Jesus. Preste atenção que ao confessar aquele homem, tenho feito tudo isso desde a minha juventude e não vejo o resultado, Jesus olhou para ele com amor. Não foi com papel e caneta para anotar qual é a sua doação para a igreja, seu dízimo. Não foi com um livro para te cadastrar não sei aonde, não sei de quê. Não foi com o dedo em riste para te apontar suas misérias e seus pecados, suas debilidades e fraquezas. Ele não viu, ele não teve outra força mais forte que brotou de dentro dele que não o amor. Você nunca alcançará progresso espiritual verdadeiro na sua vida, se a partir de hoje você não colocar na sua prática religiosa um exercício de, na oração, sempre fixar os seus olhos em Jesus e experimentar ser olhada, ser olhado com amor. E olha, aqui, se você não sabe de que amor é esse, se você entra na discussão estéril, mas o que é esse amor? Esse amor é isso aqui, ó, é o anúncio da paixão. É esse amor. O amor com que ele te olha é um amor que é capaz de dar a si mesmo em sacrifício e pagar com a sua vida, com a sua morte, com o seu sofrimento, com a humilhação, com a vergonha, com o despojamento de tudo, com esvaziou-se de si mesmo, sendo da condição divina, esvaziou-se de si mesmo. É essa kenosis, esse esvaziamento de si, o preço que ele paga. O amor aqui é o contrário. Não é você que compra com seus bens a graça e a bênção, mas ele que paga com a própria vida e o sofrimento pela sua entrada na glória eterna. Brada, igreja, reage, brada, vai. Cancelemos nossas pretensões e presunções. Vai, vende tudo. E a reação dele é estranha demais. Como é que alguém corre, ajoelha e pergunta piedosamente, mas dentro dele não há a menor disposição? O correr, o ajoelhar e o perguntar é uma religião externa vazia de um sentido interno. Qual é a reação do homem? Vamos ver? Versículo 22. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Espere lá. Jesus olhou com amor e disse com amor: por último, vem e segue-me. Mas ele ouviu, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Daqui para frente você se prepare, porque vai sobrar pouca coisa, tá? Qual é o obstáculo que te impede de seguir Jesus? Riqueza aqui não quer dizer necessariamente o volume grandioso de quantidade de bens materiais que você tem. Até porque hoje a gente prega com a ajuda e a ferramenta das várias ciências, e a gente sabe da escravidão das pessoas hoje, que não são escravas somente de volume e de quantidade de bens materiais. Tem pessoas que não têm bens materiais em grande quantidade, mas o apego que ela tem no pouco que ela possui é infinitamente maior do que o apego que gente que tem muita coisa. Não tem isso não? Mas tem coisa ainda mais grave.
Tem pessoas que são apegadas em realidades dramáticas. Por exemplo, obsessões de projetos da vida que ela tem para ela e para os outros. Obsessões que ela põe na cabeça dela que só vai ser feliz e vai ter a eternidade do céu já aqui, se as coisas ficarem como ela acha que tem que ficar. Obsessões que a pessoa tem na mente, no coração, que ela não pode desfazer das certezas ou dos apegos afetivos que ela tem, que gruda e cola nas coisas e quer que tudo seja arrastado a partir dessas ideias e desses afetos. Eu ouvi uma coisa extraordinária de um médico essa semana, dando o testemunho dele. Vi num vídeo como, sendo médico desta área da cabeça, dos sentidos, olho, visão, nariz, ouvido, garganta, ele foi estudar neurociência e foi estudar cosmologia, o cosmo. E o povo indignado, como é que um médico desta área foi estudar essas coisas? E ele dizia: eu fui estudar porque o diagnóstico da minha área é que alguns pesquisadores dizem que 80% das doenças são de origem de cunho emocional, não é? Quem trabalha nessa área da saúde pode me corrigir. Eu estou falando de um profissional conceituado que falava isso. E ele dizia: se eu mexo com os sentidos e as doenças têm origem forte emocional, eu preciso ajudar os meus pacientes a entenderem como é que eles veem o mundo, como é que eles escutam o mundo, como é que eles cheiram, o olfato, o palato, o tato, como é que as pessoas se relacionam, para eu descobrir e entender qual é a força que esta realidade dos sentidos tem para tornar uma pessoa doente a partir da escravidão dela no modo de ver, ouvir, falar, tocar. Forte isso, não é? Aqui é uma mudança radical. Aqui é uma coragem de despojamento daquilo que te torna incapaz de voar para o eterno. Aquele peso que você traz em seu pescoço, que você já está gastando todas as penas da sua asa para voar para o céu, e a asa está quebrando, as penas já saíram, e não deu conta de tirar o pé do ninho onde você foi criado. O apego que pode impossibilitar você de alçar voos. A riqueza, os bens materiais na Bíblia não são necessariamente uma regra de maldição e nem de bênção. Não há rigor na Sagrada Escritura e na igreja que diga que para seguir Jesus todo mundo não pode ter bens. Isso nunca existiu. Tem gente rica que segue Jesus e gente rica que ajuda os apóstolos e a igreja primitiva e até hoje, e faz esse caminho com muita liberdade interior. E tem muita gente rica que, descobrindo Jesus, percebeu que tinha que desfazer-se de todos os bens para alcançar uma verdadeira liberdade para seguir Jesus. Qual é a sua dosagem, irmã? Qual é a medida sua para dar conta de voar o voo para o eterno? Isso é um segredo da sua intimidade com Ele. Se você não tem uma fé que cultiva uma experiência de ser olhado no amor, não vai voar nunca para o eterno. Você pode possuir poucos bens, mas ter um apego tão grande. Um outro dado muito interessante que me chama muito a atenção no atendimento pastoral. As pessoas escravas apegadas às próprias dores. Pessoa que se faz vítima. O vitimismo que põe você achando que quanto você conta a sua tragédia, seu sofrimento, o quanto você foi enganada pelos outros, enganado, o quanto a vida foi
cruel com você, seu pai, sua mãe, e você repetindo isso, se tornou uma pessoa doente e enferma, e todo mundo já lutou para te curar, e você inclusive nem quer ser curado, porque você tem a sensação que se for curado não vai ter ninguém sentindo você como coitadinha, coitadinho, precisando da atenção. Você compra, negocia a atenção e afeto, se fazendo de vítima e mostrando ferida. Também é apego, não é não? Aqui, minha gente, neste texto, situa tudo quanto é elemento que transforma a sua razão e os seus afetos, e até sua alma, naquela força que eu já usei, uma expressão que gosto dela, da gosma, que gruda nas coisas e não se liberta nunca. Jesus amou e chamou este homem, assim, Ele ama e chama você hoje, do modo que só você e Ele saberá. Você sabe do risco que você tem de voltar para casa e passar essa semana e o resto da vida com muitos bens materiais ou afetivos ou emocionais ou cognitivos, mas ser uma pessoa tomada de um abatimento e sempre cheio de tristeza? Você tem noção disso? Isso existe, não existe? Tem coragem de visitar suas tristezas hoje com uma lanterna da fé, com uma lâmpada da ressurreição, descer lá no abismo da sua interioridade e visitar as suas tristezas e os seus abatimentos e ter coragem de sair deles? Tem coragem de descer? Ou vai preferir voltar para casa? Não faço esse movimento de desapego. E Jesus apresenta a radicalidade que é o olhar no amor. Versículo 23, pela segunda vez o olhar. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: brada, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Vai. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns para aos outros: então, quem pode ser salvo? Voltou para a estaca zero. Eles fazem a mesma pergunta que o homem fez. Até agora não rendeu nada a conversa. Estaca zero. Eles formulam de um modo diferente a mesma pergunta que o homem rico fez a ele. Então, quem pode ser salvo? A resposta está na teologia da graça. Ninguém pode ser salvo, porque ser salvo não é questão de poder meu e seu. Ser salvo é dom, é uma realidade tão grande, tão grande, tão grande, que só o Altíssimo, que penetra as profundezas de nossa realidade, pode arrancar de nós tudo que nos impede de alçar esse voo para a eternidade. Quem pode ser salvo? Ninguém pode, é dom, é graça. E a partir daqui, desta pergunta que eles fazem, preste atenção, que o homem perguntou isso para Jesus, agora eles debatem esterilmente entre eles, perguntavam uns aos outros, mudou o interlocutor, mudou o sujeito do diálogo, eles não estão mais conversando com Jesus, agora é debate de nós conosco. Quem pode? Pela terceira vez, o olhar. Impressionante essa dimensão do olhar. Versículo 27. Jesus olhou para eles e disse:
Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O anjo Gabriel anunciando a Maria que ela seria a mãe, não é? Ela acha que é impossível porque ela não conhece homem algum. O anjo diz: não, o que vai acontecer com você não é obra humana. Isabel também, tua parenta, idosa, estéril, já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Tire o olhar das suas possibilidades, preste atenção. O que é um olhar? O que é a fé? É tirar o olhar da presunção das minhas e das suas possibilidades, tirar o olhar das minhas e das suas impossibilidades, projetar nosso olhar no olhar de Deus, para quem tudo é possível, e com as minhas possibilidades e impossibilidades, tocar minha vida na direção do olhar dele, para quem tudo é possível. Seu olhar da fé. Irmã, a passagem da teologia da prosperidade para a teologia da graça, a passagem, a ruptura com a doutrina da retribuição para a doutrina da graça, requer uma síntese. As sínteses, às vezes elas podem ser simplificadoras demais, mas eu te faço uma formulação para fixar na sua mente. Se você pegar o Antigo Testamento, o que caracteriza uma pessoa no Antigo Testamento como uma pessoa abençoada por Deus, todos os grandes personagens do Antigo Testamento são apresentados como grandes e abençoados por Deus, e falam assim os textos sagrados. Abraão era abençoado por Deus, ele tinha vida longa, muitas mulheres, muito gado, muito rebanho, muita terra, muitos filhos e muitos. Os personagens do Antigo Testamento todos são apresentados como grandes na bênção de Deus, porque tinham muitos bens. O Novo Testamento rompe. A partir de Jesus e da teologia da graça, o sinal da bênção não é ter bens, mas é ser bom. Tem diferença? Tem diferença? Tem gente que tem muitos bens e é uma pessoa boa, não tem? Tem gente que tem muitos bens e não vale nada, nem para ela mesma. Tem gente que não tem bens nenhum e é uma pessoa bondosíssima. Tem gente que não tem bens nenhum, vive na radical pobreza, sofrimento e é uma pessoa terrível. A teologia agora, o sinal da bênção é a bondade que te habita a partir do olhar de Deus, que te dá a graça de mover-se na direção de um Deus em quem você põe sua confiança e proclama o tempo inteiro: para Deus tudo é possível. Mas os discípulos ainda não avançaram. Versículo 28. Pedro então começou a dizer-lhe, falando com Jesus, leia. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Como é que você completaria essa frase? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual a perguntinha que vem? O que eu vou ganhar com isso? Pedro está na estaca zero. Deixamos as empresas de pescaria, deixamos as redes, deixamos a peãozada que trabalhava para nós, deixamos a família, deixamos o que a gente vai ganhar com isso? Deixamos tudo. Vamos ganhar o que com isso? Te prepare, mas te prepare para o que vem, e só entre na resposta que Jesus dá a Pedro, se você experimentar Jesus te olhar com amor. Se você não souber o que é experimentar Jesus te olhando com amor, levanta e vai embora agora, senão vai piorar. Amém? Amém. Então vamos lá?
Respondeu Jesus, versículo 29, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida. Brada. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Acompanhe comigo, olhe para cá. Olha a lista. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos. Que tipo de bens são esses? Bens materiais e bens afetivos. Ai, ai, ai. Não é? Bens materiais e bens afetivos. Quem deixar isso por causa de mim e do Evangelho receberá isto, vai receber bens materiais e bens afetivos, vai receber casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. O que significa isso? Receberá bens e afetos com perseguições agora, vida eterna futura. É o mesmo que Jesus diz lá no começo do Evangelho de Marcos: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Repetiu Jesus quando falou para Pedro. Pedro repreendeu dizendo que ele não deveria morrer na cruz. Jesus diz: vai para longe de mim, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Lembra? Então, você dá conta de, a partir do olhar de Jesus, voltar o olhar para a sua vida, para os seus afetos e para os seus bens materiais, mas também para as suas perseguições e provações e tribulações que você enfrenta. Você olha para os seus afetos, olha para os seus bens e olha para as suas tribulações e sofrimentos e perseguições e diz: para Deus nada é impossível, e nem os meus bens, nem os meus afetos, nem as minhas dificuldades darão a última palavra em minha vida. Eu tocarei minha vida até as últimas consequências, porque tudo está na mão dele, e para ele nada é impossível. Amém? Amém. Brada, reage. Palma para Jesus. Vai. Palma para o Senhor. Palma para Jesus. Palma para o Senhor. A hora pior da sua vida, respire fundo, se recorde daquele olhar no amor, que você vai encontrar um gás, você vai dizer assim: como é que eu dei conta? E o seu coração te responderá: foi o olhar no amor que eu recebi dele que me fez dar conta. A conta não é minha, é dele. Só ele é capaz de pagar essa conta. Amém? Amém. Rapidamente vem comigo no Salmo, a segunda estrofe. Como é que você vai pôr esse olhar no amor? Segunda estrofe diz assim: saciai, versículo 14: saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Irmã, irmão, amanhã segunda-feira, antes de tomar o café da manhã, ou na mesa do café da manhã, saboreando a delícia do café da manhã, você vai dizer: está gostoso esse café da manhã, mas mais saboroso do que o café da manhã que eu tenho à mesa, é o amor do Senhor que me sacia nesta manhã, e eu vou exultar de alegria o dia inteiro. Eu vou exultar de alegria nas provações, nas tristezas, nas tribulações, nos negócios bem-sucedidos, nos negócios fracassados. Eu vou alegrar-me, eu vou conduzir minha vida, porque eu sou saciado pelo amor do Senhor,
meu café da manhã é o amor do Senhor. Amém. Amém. Reage, igreja. Reage. Palma pra Vai. Jesus. Palma pro Senhor. Palma pra Jesus. Palma pro Senhor. Assim, você projeta o seu olhar para o eterno, permitindo olhar nos olhos de Jesus e ser olhado com amor. Nunca mais esqueça esse olhar no amor. Incline a sua cabeça. Peça ao Senhor para libertar você da cegueira espiritual, de toda a cegueira que te impede de experimentar o dom precioso deste olhar no amor. Peça ao Senhor para devolver a você a capacidade de vê-lo, de senti-lo, de experimentá-lo, te olhando no amor, porque o amor é que torna tudo possível. É o amor para quem tudo é possível, porque Deus é amor. Fale com Ele e renove a sua aliança com Ele no amor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vamos cantar, renova-me. Em tudo renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, tudo que há dentro do meu coração Fiquemos de pé. Precisa mais de ti. precisa mais de ti. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Precisa mais de ti. Reze conforme o Espírito Santo te indicar. Se te ajuda, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Do alto do Calvário, do alto do do alto da cruz, do alto o Senhor olhou com amor do Senhor olhou com pela humanidade inteira, caída, caída, aprisionada aprisionada na escravidão, na escravidão, dos apegos, dos apegos, das desordens, das desordens, dos afetos dos afetos, e dos apegos materiais. dos apegos O materiais. Senhor nos olhou com amor e ofereceu na cruz Ofereceu na o cruz preço da nossa libertação. o preço da nossa libertação. Pagou com a sua vida Pagou com o sua nosso vida, resgate. o nosso resgate. Libertou-nos Libertou-nos da escravidão, da escravidão dos bens dos bens
afetivos, apetites materiais materiais e das tribulações, das tribulações, dos sentimentos dos sentimentos de fracasso de fracasso e derrota de derrota que podem dominar nossa vida. pode dominar. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por nos olhar com amor por nos olhar com e amor pagar o preço com a sua vida e pagar o preço com pelo sua nosso vida, resgate. pelo nosso resgate. Eu acolho o seu olhar, Eu acolho o seu olhar. eu acolho a sua entrega Eu acolho a sua entrega no amor. no amor. Eu aceito Eu aceito e acolho e acolho ser amado ser amado por Deus. por Deus. Põe a mão no seu coração e dirija a Jesus a sua oração. Incline a cabeça, feche os olhos. Diga a Ele que você acolhe esse amor, que você aceita ser guiada e guiado por este amor, pela autoridade e força desse amor para quem tudo é possível. Diga ao Senhor que você renova a sua aliança com Ele neste amor. E tudo em sua vida será decidido a partir deste amor e deste olhar no amor. Sua relação com os seus bens materiais, com os seus bens afetivos, com as perseguições e dificuldades na vida, tudo será enfrentado a partir deste amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor por nos olhar com amor e nos fazer mover para o eterno, para a grandeza da vida em Deus, a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, Jesus. Amém. Amém. Dirija um olhar e receba um olhar com amor de quem está do seu lado e dê um abraço carinhoso. Saudai-vos. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Os seus olhos eu vejo estar Um sorriso. sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto o forte poder do amor dentro do meu coração. Canta. Quero Te dar a paz. te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Levante a sua mão bem alto Te dar a e cante suavemente para quem você ama, para quem te ama. meu Senhor, Mande essa paz. com muito amor. Canta. Te Te dar a paz. Para quem te olha com amor, do meu Senhor, para quem você olha com amor, dê essa paz. com muito amor. E professe vigorosamente: creio.